Lucas 15:11 diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, passado poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos dos servos do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Traz um bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, chamou a um dos servos e perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E saindo o pai a ter com ele, versículo 28 primeiro. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, e foi ter com ele, mas respondeu-lhe ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado? Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Quero ler com você também, meu amado ouvinte. Abra sua Bíblia, volte no Antigo Testamento, volte bastante ela, no livro de Jó, capítulo 31. Quero ler 5 versículos com você. Quero ler do 35 ao 40. Jó 31, a partir do 35. Diz assim: Ah, quem me dera que me ouvistes. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar por mim, contra mim, e se os seus sepulcros e seus sucos juntamente corarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma com seus dons. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eu gosto muito da história de Jó. Dentre as histórias dos personagens bíblicos, um dos mais intrigantes. Quando a gente lê o livro de Jó, nós temos sérios problemas com eles. Se o coração do leitor e do ouvinte for contra e tender a ter dúvidas de Deus,
A leitura do livro de Jó seria definitivamente uma das leituras que nós não recomendaríamos. Porque o livro de Jó, numa leitura superficial, ele vai dar argumentos a todos os que maldizem a Deus, a todos que não têm, como na parábola do semeador, raízes profundas, porque esses foram lançados como sementes às rochas. E quando a gente fala do Evangelho, eu trouxe esses dois personagens hoje para a gente tentar criar um contraste, porque na vida em Evangelho nós temos duas funções, duas missões. Uma é dentro da igreja e a outra é fora. Dentro da igreja nós temos a missão de edificar. Tudo que acontece, todas as atividades que ocorrem dentro da igreja, elas não têm outro motivo, elas não têm outro fim, não têm outro propósito. A gente sempre busca a edificação da igreja. Mas quando se está fora da igreja, nós não falamos já em edificação, falamos em evangelização. Então a igreja ela tem dois exercícios. Se fora evangelização, se dentro edificação. Pode um homem íntegro, o homem que levava os seus sacrifícios a Deus, inclusive pelos seus filhos e suas filhas, um homem que fez tudo que era certo, fez tudo que era normal, se comportou como deveria. E quando a gente volta para o capítulo 1 do livro de Jó, fala que os anjos e os demônios eles estão a rodear a terra. Em um certo momento, o diabo das suas andanças na terra, num certo momento ele tem que ir até Deus. Eu gosto desse texto quando fala assim, que todos eles, né, os anjos e os demônios, eles foram ter com Deus, foram dar satisfação a Deus do que estavam fazendo. Porque mostra que mesmo caído, todas as forças, elas ainda precisam prestar satisfação a Deus, independente da sua origem ou sua natureza ou intenção. E num desses momentos em que o diabo vai ter com Deus, para dar satisfação do que ele está fazendo, Deus instiga e fala assim, vistes o meu servo Jó? A gente sabe no decorrer da história, na provocação que é feita, o diabo ele mata os filhos de Jó, destrói as suas propriedades, mata os seus servos, mata todo o seu gado, o seu rebanho, destrói as suas plantações e ainda o deixa doente. Quando a gente olha para a história de Jó, fala assim, meu Deus, como Deus permite tanta coisa. E o livro de Jó, dentre as coisas muito interessantes, fala sobre o sofrimento do justo. Dentre muitas coisas interessantes que tem no livro, uma coisa que normalmente eu tenho que me lembrar e me atentar para observar é que o livro de Jó ele fala sobre livre-arbítrio. Ele fala sobre o poder das nossas decisões. No capítulo 31, que é o capítulo que nós lemos o final do capítulo, Jó ele está falando assim, quem me dera que o Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário, que os meus inimigos escrevessem o livro. Ele disse que colocaria sobre o ombro ou que o faria por coroa todas essas suas histórias e as suas. E no final do capítulo, lá no versículo 40, é um livro muito grande, está escrito, acabaram-se as palavras de Jó. Jó ele começou a falar no capítulo 3, e ele fala até o capítulo 31. Ele faz muitas perguntas, ele faz muitas indagações. A partir do capítulo 32, Jó já não fala mais. Ele só tem participação no último capítulo do livro agora. Então nós vamos ter aí quase 10 capítulos só Deus falando com ele. Mas de tudo que Deus fala, Deus não responde a nenhuma das perguntas que Jó fez. E outra coisa que é muito interessante, de tudo que Jó fala, comenta, ele não pede nada a Deus. Jó nada pediu e Deus a nada respondeu. Veja que da mesma forma que Deus permitiu que o diabo fosse ter com Jó, para colocá-lo naquela situação, Deus também permite que o filho peça ao pai sua parte na herança e dissolutamente viva. Imagine aqui esses três personagens no Novo Testamento.
Um pai que tem 2 filhos. Um promove perdas. O filho mais novo, vamos começar por ele. Ele promove perdas e ele tem sua mente anestesiada, cauterizada, alienada pelo pecado. Sim, pecado sempre anestesia, cauteriza a mente das pessoas, a nossa mente, e nos aliena. A gente se lembra muito bem das perdas que são produzidas por causa do pecado, porque nós sempre observamos os critérios e o aspecto da maldição. Mas se lembre que antes de promover perdas, o pecado ele traz cegueira, ele anestesia. Alienar é tudo que coloca o nosso foco em algo que é dissoluto, que é fora da realidade. Então, falar das perdas é muito fácil nesse texto. Trata-se de valores de dinheiro, de família. Ele perde a família toda, ele perde tudo que o pai tinha. Mas ele também perde o contato com a realidade. Ele perde a capacidade de enxergar a vida. Ele sequer tem noção do tanto de perdas que ele tem, de tão alienado que ele está. Outra coisa que ele perde é a sua condição de humanidade. Sim, ele está aos porcos desejando a comida deles. O texto diz que ele não chegou a comer, mas que ele desejava comer. Ele está numa condição desumana. E a condição que ele está, que o pecado deixa, que essa escravidão o coloca, é uma condição muito parecida de ser um porco. Ele está morando com os porcos, ele está vivendo com os porcos, e ele quer se alimentar com o mundo. Veja que o pecado ele é isso. Ele leva as pessoas a viverem pelo querer. Se está com fome, come. Se está com sono, dorme. Se quer brigar, se está irado, briga. Se está com ódio no coração, odeia sem dó nem piedade. Se está alegre, quer fazer uma festa, faz sem critérios, sem... A ética se perde, os critérios são deixados de lado e passa-se apenas a fazer o que se quer. Não estou falando que comer, dormir ou festejar são coisas desumanas, não. Mas estou falando que quando se está em pecado, se vive a partir das circunstâncias. Não se tem medida, não se tem planejamento. É apenas por impulso, por instinto. E então, quando vai comer, come tanto que cai no pecado da gula, que se deixa levar pelos pecados. Quero dormir, não quero fazer mais nada, e começa a validar um comportamento de preguiça. Se está sempre irritado, começa a se irar e a brigar, e a brigar, e a brigar. Enfim, o pecado é isso. É a natureza humana levada sem freios, levada sem rédeas, como animais que comem bolotas e pisam em chiqueiros. A vida sem censura e vivida a partir das circunstâncias, ela tem vários problemas. Veja que Jó não permite as entregas. Ele tem consciência da sua natureza, ele tem consciência de que o Senhor o justifica, ele tem consciência dos sacrifícios que ele fez. Nem por isso, diante de uma situação difícil, diante de uma situação de perdas, ele se deixa esmorecer e ele se rende, perde para o próprio diabo. Quando a gente fala de perdas na Bíblia, e aqui são 2 histórias de 2 homens que perderam basicamente tudo, mas são por motivos diferentes. Nós não podemos ser simplistas e dizer assim, quando vemos alguém numa situação difícil, ele está assim porque pecou. Não. Alguns estão assim porque pecaram. Mas as perdas, elas podem vir da parte de Deus, elas podem vir da nossa parte por causa do nosso pecado. Nós não podemos ser minimalistas e tentar dar respostas prontas a questões tão amplas, tão complexas. Como costuma dizer o meu pastor, cada caso é um caso. E as pessoas precisam ser, a história das pessoas precisam ser estudadas. Veja aqui, em ambos os personagens, a construção deles não é da noite para o dia. A Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico da sua época. Ninguém fica rico de um dia para o outro.
pelo menos não pela força do trabalho. Jó ele passou anos para construir o seu patrimônio e se tornar quem ele é. Da mesma forma, o filho pródigo, o filho que abandona o seu pai e vai embora, ele não se tornou um pecador de um dia para o outro. Ele não passou a desejar aquelas coisas em um dia e no outro deu na cabeça e foi embora. Inclusive, depois de pedir a sua herança, o texto diz que, ao passar de alguns dias, ele vai. Todo o processo ele não é tão rápido. Ele não foi. Exato. Tem uma música de uma banda evangélica americana, Casting Crosby, o nome da música é Slow Fade. A gente traduz como lento esmaecer. É como você pegar duas cores, colocar uma do lado da outra, colocar aqui o preto e colocar aqui o branco. Você vê que tem uma linha nítida, clara, de transição entre uma a outra. O que seria o esmaecer? É aquele degradê, a transição das 254 cores que existem entre dois tons de cor. A gente vai chamar esse processo, se falarmos do preto e do branco, de escala de cinza, que ele vem ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, em 254 pontos e tons diferentes. Na vida é assim também. As coisas elas vão esmaecendo à medida que vão acontecendo. No Talmud, o Talmud são os comentários dos rabinhos, período anterior a Cristo, os comentários sobre a lei de Moisés, coisas que eram escritas sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. E um dos comentários mais que se aplica melhor a esse ponto que nós estamos falando, eles falam assim, não está escrito assim no Talmud, né? Que o maior castigo do pecado é que a pessoa fica mais próxima de cometer o mesmo pecado novamente. O maior castigo do pecado é abrir a possibilidade de reincidência. É gerar hábitos, é criar recorrência. Imagine que um adúltero, ele não, de um dia para o outro, cai em pecado. Não é assim. Primeiro ele deseja, Jesus fala sobre isso, lá em Lucas capítulo 5. Na verdade, Jesus fala sobre muitas coisas que só anos depois nós vamos entender e aprender. Jesus ele fala assim, está escrito que matar é pecado, mas cuidado, porque também é pecado odiar. É porque a partir do ódio, é a partir do primeiro pecado, da intenção, que algo maior vem acontecer. E é sempre assim. São pequenas coisas que vão culminando em coisas maiores lá na frente. Mas, inclusive Apocalipse 22:11, deixa eu até abrir aqui o texto. São 2 versículos que eu separei, que eles são extremamente interessantes. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, seja ainda mais injusto. Quem é sujo, que se suje mais. Porém, quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, que se santifique ainda mais. Porque na nossa vida, ela se trata de esmaecimento. Nós precisamos dar pequenos passos. Isso serve tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. De todas as formas, aquele jovem pródigo, fico me perguntando há quanto tempo ele não tem a intenção e ele já planejava fazer aquilo. Tem um livro muito bom de um almirante americano chamado Arrume Sua Cama. O título do livro é esse, o primeiro capítulo é sobre isso. Ele fala assim, pequenas conquistas fazem com que os homens alcancem grandes vitórias. É de batalha em batalha que a gente vence a guerra. E aí no livro, é um livro muito bom. Ele fala para a gente já começar o dia cumprindo uma tarefa que vai nos motivar a fazer a próxima e assim sucessivamente. Conversando semana passada com o pastor, nós chegamos à escola de oração lá na igreja, pastor Fábio. Muito boa, foi uma semana intensiva só sobre oração. E aí uma das coisas que o pastor Adilson fala é: você que não tem uma vida dedicada à oração, não tente começar orando 1 hora. Você vai desistir no primeiro ou no segundo dia. Sempre dê pequenos passos para que seu corpo, sua mente, seu espírito consiga acompanhar aquela caminhada, aquela jornada. Ainda em Lucas 15,
no versículo 21 do texto que nós lemos, o filho pródigo, depois de entender sua condição de pecado, de cair em si, ele fala uma coisa que é extremamente importante para a gente. Ele diz assim: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Esse mês nós estamos falando sobre a graça de Deus. E com esse jovem pródigo nós conseguimos aprender uma coisa muito importante. A despeito do seu processo de morte, do seu processo pecaminoso, esse versículo trata-se de uma confissão. E essa confissão ela tem partes muito interessantes. Porque ele diz assim: não sou digno. A graça de Deus, ela parte do princípio de reconhecermos que não somos dignos. Nós não merecemos o perdão dele. Nós não merecemos a misericórdia dele. Nós somos pecadores. E por isso que a graça de Deus se manifesta. Por entendermos que não merecíamos. A graça de Deus, ela de todos os aspectos possíveis, se contrapõe ao que nós entendemos por merecimento. Mas mais importante ainda, na confissão que ele faz, a primeira palavra que ele diz foi: pequei. Pequei. Sem reconhecimento, sem confissão, e inclusive quando a gente fala de questões de saúde, a gente fala que sem reconhecer e entender a doença, não há como lutar pela cura. Reconhecer é o primeiro passo. Tá? A boa notícia é que a todo pecador, a todo processo pecaminoso, há sempre um caminho de volta. Sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem para onde voltar? Às vezes essa é uma pergunta difícil, porque muitas pessoas não têm para onde voltar. Esse filho tem. Ele sabe exatamente onde está a resposta. A volta nunca se trata de um processo fácil, porque ele está voltando para o local onde ele promoveu perdas e destruição. Tente se imaginar no local daquele pai, tendo um filho que fez tudo aquilo. Quantos pais hoje aceitariam aquele filho de volta? Não sei. Não precisa ser uma relação paterna. Pode ser uma relação de irmãos, de amigos, ou até mesmo de comunhão com a igreja. Muitas pessoas hoje não têm para onde voltar. Muitas pessoas olham para igrejas que passaram, ou para a família e falam assim: eu até posso recomeçar. Pequei, eu preciso de ti, Cristo. Mas para lá eu não volto. E aqui vem uma notícia boa. Uma notícia da parte de Deus, não da minha. Ninguém consegue ir tão longe que não possa ser alcançado pela misericórdia e pelo amor de Deus. Porque mais importante de que para onde vamos, e Pedro diz uma coisa muito interessante: para onde iremos, ou melhor, para quem iremos, se só tu tem palavra de vida. E Pedro ele nos dá uma notícia muito boa, porque nós sempre podemos voltar para Cristo. Deixa eu te contar uma coisa para você dormir mais feliz hoje. Deus sempre nos age. O acolhimento de Deus é o único acolhimento que pode reverter todo e qualquer processo de pecado. Apenas em Cristo é possível experimentar restauração. E isso é o Evangelho. Essa é a notícia boa. Da mesma forma que na frase Pai, pequei, nós encontramos arrependimento. Veja que não tem orgulho, não tem vaidade, não tem justificativas. Ele não está tentando justificar o que fez, ele não está pedindo desculpas, ele não está contando a história toda. Ele apenas admite um fato. E ele reconhece a sua condição de pecador. Deus não se interessa pelas nossas justificativas. Eu pequei porque tal e tal coisa. Quantas pessoas, quando fazem as loucuras da vida, e a gente ouve tanta justificativa pífia. Eu fiz isso porque fulano tinha me feito tal e tal coisa. Eu fiz isso porque... Deus não se interessa por nenhuma dessas justificativas.
elas não têm nenhum valor para Deus. De maneira igual, Deus também não exige nada. Ele apenas aceita o coração quebrantado e contrito. Está lá no Salmo 51, versículo 17. O Pai faz 5 coisas. Eu chamei de 5 passos divinos. É o processo de restauração. Da mesma forma que há um processo de saída, há um processo de volta. Quando ele volta para casa e diz: Pai, pequei, o pai abraça, o beija, coloca uma roupa nova, sandália nos pés e um anel em seu dedo. Quando nós falamos das roupas, e o profeta Isaías, ele compara os trapos imundos, né? Ele fala dos trapos imundos, ele está falando da maneira de viver. Apocalipse fala que nós receberemos vestes alvas, limpas, como a neve. Isso fala do nosso comportamento, fala do nosso estilo de vida. E a primeira dos símbolos que nós encontramos aqui, os 3 símbolos que nós encontramos aqui, primeiro Deus diz assim, primeiro eu quero mudar a sua maneira de viver. Segundo, ele calça o rapaz, o filho. No período bíblico, no período neotestamentário, em que Jesus conta essa história, os escravos eles são obrigados a andar descalços. Apenas os senhores e filhos têm o direito de calçar os pés. Quando o pai fala assim, olha, eu vou colocar um calçado aqui em ti, eu quero te calçar, ele está dizendo assim, mesmo você querendo ser como um dos meus servos, eu te aceito como filho. E mais do que isso, quando ele diz assim, eu te aceito como filho, mesmo você tendo gastado toda a sua herança, porque a condição de filho devolve ele a autoridade de filho. E isso fica claro no terceiro símbolo, que é o anel. Só quem usa anéis são os senhores. Quando eu leio essa história, eu fico me perguntando, será que o filho mais velho tem anéis em suas mãos? Porque o anel significa que aquele filho tem novamente parte com a herança. Ele fala, ele age em nome da família. Ele é um representante do pai novamente. O pai está dizendo, eu te devolvo toda a tua condição anterior ao primeiro pecado. Então, nesses 5 passos, nessas 5 coisas que o pai faz, ele promove restauração por completo. A atitude desse pai fala sobre perdão, fala sobre purificação, fala sobre aceitação. Mais à frente, quando nós vamos ver o pai matando o novilho e fazendo uma festa, promovendo comida, a comida à mesa também fala sobre comunhão. E aí tem 2 coisas que ainda ficam entendidas no anel e no calçado que o pai coloca ao filho. Fala sobre autoridade e missão. Deus nunca nos deixa sem essas coisas. Ele restaura, mas ao mesmo tempo ele nos promove autoridade e missão. Por isso que eu comecei falando, quando nós pensamos em igreja, se estamos dentro, estamos falando de edificação. Mas se estamos olhando para fora da igreja, sempre teremos que estar falando de evangelização. Há uma lista de coisas. Lista. Se você passear pelo Antigo Testamento e pegar o meio da lei, pegue o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, é fácil perceber isso. Não faça isso. Não coma aquilo. Não vá a tal lugar. Não se deite de tal forma. Enquanto o filho mais novo representa os que transgridem a lei, o filho mais velho representa os que olham para a lei e confundem cumprir os mandamentos de Deus com servir a Deus. Os que colocam as regras acima do todo. Os que acreditam que podem avaliar quem é pecador com base numa lista de pecados já prescritas. Jesus nos ensina que essa lista de pecados, ela é muito pouca, ela é muito pequena. Mateus 5:20
Ele diz assim, que a nossa justiça, ela precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus fala assim, não basta não matar, você tem que não odiar. Não basta não adulterar, você tem que não desejar. Ele dá uma lista de coisas e ele aumenta o conceito de pecado. O filho mais velho que nunca desobedeceu uma ordem, ele acha que por isso ele merece um novilho. Mas graça não é sobre merecimento. O texto termina falando assim, meu filho que estava morto, reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Achado. Se pudéssemos completar e colocar um título para a mensagem de hoje, falando da graça de Deus, é achado. Não é o ser humano que se encontra, é Deus que nos encontra. João capítulo 16, versículo 8 e 9 nos garante que é o Espírito Santo que nos convence. É Ele quem nos mostra o caminho de volta, o caminho de retorno. E eu quero encerrar essa mensagem aqui apenas te lembrando e até te pedindo que sua oração seja a Deus. Nos ache.